Bem, nessa questão nós temos então uma esfera que é libertada a partir do repouso, né? E que colide com uma esfera que está embaixo, né? E que está em repouso. A colisão é inelástica e essas duas esferas se grudam, certo? As duas cordas aqui têm um comprimento de 50 centímetros. Esta esfera aqui tem uma massa de 2 quilos. Está inicialmente em uma altura de 10 centímetros, né? E a esfera de embaixo tem uma massa de 3 quilos. Então se pede, logo após essa colisão plástica, achar a frequência e o deslocamento máximo desse novo pêndulo, né? Que teria uma massa que seria a soma das duas massas iniciais, né? Então no início temos um pêndulo de uma massa sozinha, né? Ele bate, se gruda com outra massa e agora a gente tem um pêndulo com uma massa maior e ele vai oscilar. Então esse choque, esse aumento na massa vai modificar as oscilações, né? A frequência e talvez também modifique o deslocamento angular máximo, né? O ângulo máximo que o pêndulo consegue chegar para os lados, certo? Então a gente vai ver aqui que antes de resolver a questão em si, vamos lembrar as características principais do movimento do pêndulo, certo? E a gente agora queremos relacionar esse deslocamento máximo, esse deslocamento angular máximo, com as condições iniciais do movimento. O deslocamento angular máximo, né, é o ângulo máximo que ele consegue ir para a direita ou para a esquerda. E a gente entende que ele vai depender de onde que o movimento começa e como ele começa, com que velocidade. Se a gente imprime velocidade no pêndulo, a gente pode aumentar a amplitude, o ângulo máximo, certo? A gente viu então que o ângulo do pêndulo, né? O ângulo θ, né? Este aqui, vai oscilar no tempo, né? É o seno de ômega t mais φ, tem uma constante, né? E essa constante é o ângulo máximo. E esta constante ângulo máximo e a fase φ dependem das condições iniciais, né? Para o pêndulo, a frequência, o W, é raiz de G sobre L. Então, somente depende a frequência do comprimento do pêndulo e da aceleração da gravidade. Isso é uma característica interna própria do sistema, do pêndulo. Agora, o ângulo máximo e o φ dependem de como que a gente escolhe que seja o movimento inicial do sistema, certo? Então, essa aqui é a solução do deslocamento, né, do ângulo em qualquer tempo, deslocamento angular. Se a gente deriva isto, a gente tem a velocidade angular do pêndulo, né? E a velocidade angular seria a derivada do seno, fica o cosseno, tem o W na frente. E a gente vê que a velocidade angular oscila como um cosseno, ou seja, a velocidade do pêndulo também vai ser grande, pequena e vai oscilar como um cosseno, né? É porque ele às vezes tem velocidade zero nos pontos de retorno, volta e tem velocidade máxima, né? Quando passa pelo ponto zero, depois tem velocidade zero, volta, velocidade máxima, zero, e a velocidade vai oscilar, né? É como um cosseno, sobe, desce, sobe, desce. E ele tem uma velocidade máxima, né? Certo? Um valor máximo da velocidade angular é o ângulo máximo vezes W. Esse é o valor máximo que a velocidade pode alcançar quando o cosseno é 1. O deslocamento angular máximo é o próprio ângulo máximo e a velocidade máxima é esse ângulo, digamos amplitude, essa frequência, é o máximo valor da velocidade, certo? Bem, então aqui a gente pode colocar assim que a velocidade máxima, ou a velocidade estou botando como ponto, é a derivada, né? É a derivada do ângulo no tempo. Esse pontinho indica uma derivada, né? A velocidade, então, a derivada do ângulo máximo, a velocidade máxima, é o próprio ângulo máximo vezes a frequência. E quando a gente deriva mais uma vez,
ou seja, a gente teria dois pontinhos, duas derivadas no ângulo, a gente teria aceleração, e a aceleração também oscila, né? Como um seno, e ele tem um valor máximo, que é o ângulo, a amplitude, né? Um ângulo máximo, vezes a frequência mais ao quadrado. Então, esse aqui é o valor máximo da aceleração angular. É o ângulo máximo vezes w ao quadrado. Ok? Então, isso aqui é importante porque a velocidade angular não é constante, não é como um movimento circular uniforme, que ele percorre o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo sempre, né? Aqui não, a velocidade angular muda com o tempo, certo? Então aqui a gente não pode utilizar um movimento circular porque está restrito, certo? A um círculo, a uma circunferência, mas não é um movimento circular uniforme, a gente não pode utilizar as formas que a gente viu para um movimento circular uniforme. Aqui a velocidade angular não é constante, ela oscila com o tempo, certo? Bem, este valor do ângulo máximo, então, ele depende das condições iniciais do movimento, certo? Se a gente conhece as condições iniciais no tempo zero, a gente pode inferir o valor do deslocamento angular máximo, ok? Certo? Então a gente vai fazer isso aqui. Se a gente avalia as expressões de cima no tempo zero, este ângulo aqui, no tempo zero, vai ser o ângulo inicial. No tempo zero, então vai ser o ângulo máximo, né? Seno de φ, porque aqui esse WT seria zero, o tempo é zero, certo? E se a gente avalia aqui o tempo zero, o resultado tem que nos dar a velocidade angular inicial. A velocidade angular com θ ponto, zero é porque a velocidade angular inicial. Isto tem que ser o ângulo máximo vezes W vezes cosseno de φ, porque aqui o tempo foi zero, né? Então aqui a gente tem duas condições, né, iniciais. Esta aqui vai ser o deslocamento angular inicial, esta aqui vai ser a velocidade angular inicial, e se a gente conhece estes valores, θ0 e θ.0, a gente pode encontrar então o valor do ângulo máximo e da fase inicial, certo? A amplitude, digamos, do pêndulo e a fase inicial. A gente tem duas equações para encontrar estes dois valores, a amplitude, ângulo máximo e o φ. Estou resolvendo isto como a gente viu no oscilador harmônico. Vai ser o mesmo procedimento, né? O ângulo máximo então vai ser a raiz quadrada do ângulo inicial ao quadrado mais a velocidade angular ao quadrado mais sobre a frequência, certo? Esse aqui então é o valor do ângulo máximo, da amplitude do pêndulo. Ele depende de como que começa um ângulo θ0, mas se ele começa com certa velocidade angular, θ.0, se a gente dá uma velocidade, este termo da velocidade vai aumentar e se somar com o ângulo inicial, e o ângulo máximo vai ser maior que o ângulo inicial. Então se a gente solta o pêndulo, ele vai e volta θ0, mas se a gente solta com velocidade inicial, ele vai e volta e ele alcança um valor maior da amplitude, certo? Ele consegue chegar mais longe pelo impulso inicial, ok? Então essa aqui é a forma que a gente vai explorar agora nesse exercício, certo? Este aqui é o ângulo máximo ou amplitude, certo? Vai ser uma amplitude angular, porque a gente não está medindo a distância, aqui a gente está medindo ângulo e velocidades angulares, ok? Bem, então agora
nesta questão, a gente tem uma massa M1, comprimento L 0,5, M1 é 2 kg. Ela está em uma altura de 10 centímetros aqui, ou seja, 0,1 metros, né? E ela é solta aqui com velocidade zero. A partir deste ponto, essa bolinha cai, né? Presa essa corda, cai e vai se encontrar com a outra aqui. E vai acontecer um choque elástico, as duas se grudam e geram um novo pêndulo com uma massa maior. Mas a gente vai analisar primeiro antes da colisão, certo? Como que são as oscilações antes, quando somente a massa M1 está presa. Bem, então antes da colisão a gente tem uma massa M1 e esta massa então está presa a um bloco, a uma corda, né? A gente tem o período das oscilações, certo? E a frequência. A frequência é W, digamos a frequência angular, é a raiz de G sobre L. A aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? O comprimento L é 0,5 metros. Então, considerando tudo no sistema internacional, a frequência das oscilações vai ficar em radianes por segundo e vai ser dada por 4,43 radianes por segundo, certo? Este W não é a velocidade angular, certo? A velocidade angular é θ ponto. W mede quantas oscilações por intervalo de tempo ele faz, certo? A velocidade angular é como que muda o ângulo no tempo, ok? São coisas distintas. Antes da colisão a gente tem uma certa amplitude, ou seja, um certo ângulo máximo, certo? Mas o ângulo máximo, a gente viu, vai ser a raiz quadrada do ângulo inicial ao quadrado, mais a velocidade angular sobre W, tudo ao quadrado, raiz quadrada disso, né? Certo? Então, no nosso caso, o ângulo inicial é esse aqui, este valor de θ0 aqui, certo? É o valor com que ele começa. Só que esse ângulo θ0, a gente tem certa informação desta altura, que é 10 centímetros, isso aqui é 50 centímetros, certo? Tendo essa informação, a gente pode, por geometria, simplesmente, calcular este ângulo, certo? Se esta aqui é 10 centímetros, esta altura é 10 centímetros, e sendo tudo 50 centímetros, esta distância aqui, certo? Esta aqui vai ser 40 centímetros, certo? Esta distância aqui para cá. Então daqui a gente pode calcular o ângulo inicial, como ele começa. O ângulo inicial vai ser o ângulo que tem por cosseno 40 sobre 50, ou seja, o cosseno de θ0, é 4 sobre 5, né? 40 sobre 50. Então o θ0 é o arco cosseno de 4 quintos. O ângulo inicial então é 0,64 radianes. Ok? Então, só pela geometria, a gente tem um ângulo inicial de 0,64 radianes e a gente tem que a velocidade inicial é zero, certo? Porque se diz que se solta esta massinha com velocidade zero, então ele não tem velocidade tangencial, não tem velocidade angular. Ou seja, a velocidade angular no início é zero. E com isso, então, se a gente coloca todas essas informações aqui, né, a gente pode ter uma expressão para o ângulo máximo.
Então, o ângulo máximo vai ser igual ao ângulo inicial, simplesmente. Porque a velocidade angular é zero, isso aqui vai embora, né? Neste caso, isso aqui é zero. O ângulo inicial vai ser θ0. Desculpa, o ângulo máximo vai ser θ0, ou seja, o ângulo máximo é 0,64 radianes. Bem, a gente está fazendo essa conta do ângulo máximo porque a gente precisa saber qual que é a velocidade com que essa massinha M1 aqui, né, chega e bate nesta outra massinha M2. Ele vai chegar com certa velocidade, V1, digamos, e essa velocidade V1 vai depender da velocidade angular que ele tem, certo? Então, no ponto da colisão, a gente tem que a velocidade da massa M1, a velocidade tangencial V1, vai ser o raio da circunferência L vezes a velocidade angular. E neste ponto, a velocidade angular é máxima, certo? Onde a velocidade angular máxima, a gente viu acima, né? Vai ser L vezes, desculpa, a velocidade angular máxima vai ser o ângulo máximo vezes a frequência, né? Aqui, a velocidade angular máxima é o ângulo máximo vezes a frequência. Essa aqui é a velocidade angular máxima que ele obtém quando passa pelo ponto de equilíbrio, pelo ponto mais baixo. Essa velocidade angular vezes o raio da circunferência da órbita vai dar a velocidade tangencial. Então, a gente pode calcular a velocidade V1. Vai ser LW vezes o ângulo máximo. Então, a velocidade com que ele chega vai ser 1,42 metros por segundo. Este dado da velocidade da massa M1, para ele bater, vai ser importante, porque a gente, com essa velocidade, a gente vai obter qual que vai ser a velocidade final do sistema quando se grudou, certo? Então, aqui a gente está analisando todo esse processo antes da colisão. A frequência antes é raiz de G sobre L, 4,43. A amplitude, né, vai ser igual ao ângulo inicial, porque ele começa com velocidade zero. Então ele vai, volta e sobe e desce para os dois lados. Um ângulo máximo que é igual ao ângulo inicial, certo? Que a gente, pela geometria, né, tira que é 0,64. E com este ângulo máximo e a frequência, a gente pode calcular a velocidade tangencial dessa massa M1. A velocidade tangencial é o raio da circunferência L vezes a velocidade angular que ele tem. E neste ponto, a velocidade angular é a velocidade angular máxima, certo? Que é o ângulo máximo vezes a frequência, pela fórmula de cima, né? E então a gente tem o valor de V1, da velocidade da massa M1 quando bate na massa M2. Bem, tendo este valor da velocidade V1 com que a massinha M bate na massa M2, a gente pode analisar o que acontece na colisão plástica. Previamente, a gente já viu que numa colisão plástica a conservação do momento é mantida, mas não existe mais conservação de energia mecânica. No choque plástico, as massas se aquecem e se gasta energia mecânica para grudar as duas massas, certo? Então aqui a gente não pode utilizar a conservação da energia mecânica, a gente pode utilizar a conservação do momento, certo? Então a gente pode dizer que o momento no início, né, inicial, né, é o momento final, e neste caso o momento é só devido à massa M1, que tem velocidade V1, e depois o momento é devido às duas massas que têm velocidade V2, certo? Então, a gente tem que a velocidade V2 vai ser M1 dividido por M1 mais M2 vezes V1. É a velocidade com que essas duas massas agora vão começar as oscilações, certo? É a nova velocidade tangencial desse pêndulo.
a velocidade V2 com que esse sistema começa as suas oscilações vai ser 0,57 metros por segundo, certo? Que faz sentido, né? Tem uma massinha M que vem a 1,42 metros por segundo. Quando se bate, o sistema é mais pesado, tem maior massa, então vai sair com uma velocidade menor, né? É 0,57 e a que chegou com 1,42. Bem, com esta velocidade V2, então a gente pode analisar o que acontece depois das colisões. Bem, depois da colisão plástica, então, a gente tem as duas massas grudadas que começam se movimentando com velocidade V2 de 0,57 e o comprimento do pêndulo é 0,5, certo? Neste caso, a frequência, né, das oscilações é a raiz de G sobre L, certo? Então, a nova frequência das oscilações vai ser igual à frequência anterior. A frequência não muda, porque a gente acrescentou a massa. Isso tem a ver com que a frequência do pêndulo só depende do comprimento do pêndulo, não depende da massa que a gente coloca. Então, esta frequência W2 vai ser igual à frequência W1 que a gente colocou aqui do primeiro pêndulo, certo? Do pêndulo com a massa sozinha, que vai ser 4,43 radianes por segundo. Então, W2 vai ser 4,43 radianes por segundo também. A frequência do pêndulo não depende da massa. Então, mesmo tendo maior massa, ele continua tendo o mesmo valor da frequência, certo? Agora se pede também na questão o deslocamento angular máximo. E o deslocamento angular máximo, então, a gente tem uma expressão para ele. Ele depende o novo deslocamento angular máximo, né? 2. O novo deslocamento angular máximo vai ser raiz quadrada do deslocamento angular inicial ao quadrado, velocidade inicial sobre W, né, ao quadrado, por raiz quadrada. Certo? Essa é a nossa fórmula. Agora, neste caso, o deslocamento inicial é zero, porque este pêndulo começa seu movimento na vertical, né? Começa na vertical indo para lá, certo? Então tem deslocamento inicial zero, angular, né? O ângulo inicial é zero. E a velocidade inicial, né? A velocidade angular inicial, neste caso, é θ.0, certo? Que vai ser V2 sobre L. Isso porque a velocidade tangencial, né, tem que ser o raio vezes a velocidade angular, certo? É um movimento circular, então isso é mantido. A velocidade angular vezes o raio da velocidade tangencial. A gente tem a velocidade tangencial, temos o valor do raio, do comprimento, né? Então a gente tem como calcular a velocidade angular inicial. Então a velocidade angular inicial vai ser 1,14 radianes por segundo, né? E com isso a gente tem a fórmula para o deslocamento angular máximo aqui. Portanto, o deslocamento angular máximo, né? Neste caso o ângulo inicial é zero, isso aqui vai embora, né? O ângulo máximo, né, vai ser a velocidade inicial sobre a frequência, certo? É porque este ângulo é zero, então raiz quadrada disso ao quadrado é só ficar a velocidade angular
inicial sobre W e calculando aqui esta velocidade angular 1.14 dividido pela frequência 4.44, a gente tem um ângulo máximo de 0.26 radianes, certo? Então, este ângulo máximo novo, né, vai ser menor que o ângulo inicial, o ângulo máximo inicial. No início, ele podia se deslocar 0.64 radianes, né? Esse aqui antes, certo? Depois, ele pode subir somente 0.26 depois, certo? Então a gente vê que o ângulo máximo depois da colisão vai ser menor que o ângulo máximo antes, né? É pela massa, né? A maior massa, a gente sabe que quando se gruda essa massa, ele não vai subir igual que quando tinha só uma massa M1. Quando tem as duas massas juntas, o sistema é mais pesado, né? E ele consegue subir menos. Quanto menos sobe, é 0.26 radianes. E antes subia 0.64. Bem, então esta aqui seria esta questão de condições iniciais e colisões plásticas num pêndulo simples.